E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor. Eu vou falar aqui um pouco sobre pré-processamento de dados, como o tempo é de 5 minutos. Vamos ser bem breve, né? Pré-processamento de dados basicamente é uma técnica que é um conjunto de técnicas que a gente vai utilizar para remover ruídos do nosso dataset, né? Então a gente vai realmente mexer na nossa estrutura de dados, né? No nosso caso aqui a gente tem um problema a ser resolvido que é de pacientes que têm ou não diabetes, né? A gente tem uma base de dados de pacientes que são diabéticos ou que não são diabéticos, e aí a gente tem alguns dados clínicos, né? Como glucose, insulina, BMI, que seria o índice de massa corporal. E aí a gente precisa realmente tratar esses dados, né? Existem alguns dados aqui que foram descobertos que eles estão com um valor zero e não faz sentido, por exemplo, um BMI, né, um índice de massa corporal, ser zerado ou uma insulina ser zerado, porque a gente precisa que esses valores sejam diferentes de zero para o bom funcionamento do corpo humano, né? Na verdade, não é nem o bom funcionamento, é por funcionamento mínimo. Muitas vezes, para uma pessoa realmente estar viva, alguns desses dados precisam ser realmente diferentes de zero. Então, a primeira linha foi substituir esses valores zeros para nulo, para que a gente pudesse depois realmente tratar esses dados, né? Só que aí, no meio dessa mudança, né, de mudar alguns valores para nulo, foi utilizada a técnica do block plot, que basicamente vou utilizar o insulina aqui como referência, mas a gente divide o nosso conjunto de dados em fragmentos de 25%. Só que esses fragmentos de 25% eles têm especificações. A primeira especificação, pensando só nessa parte dessa caixinha, né, do boxplot ou diagrama de ou gráfico de caixa, né? A gente tem o Q1, o Q2 e o Q3, né? O Q1 é o primeiro quartil, ele vai ter uma mediana, mas a gente começa realmente calculando pelo Q2, né? Então eu tenho uma mediana que é dos dados que estão aqui em 50% do centro, né? Então eu tenho uma mediana desses dados, que seria o Q2. O Q3 eu tenho também uma mediana, mas dos dados que estão do meio a os 75%, e aqui no Q1 eu tenho uma mediana que seria dos dados que estão entre o meu Q, Q2 e Q1, e aí eu tenho meus pontos de mínima e máxima, que basicamente eu vou calcular eles pelo ponto de mínima Q1 menos 1.5 vezes a diferença de Q3 para Q1, e o ponto de máxima eu tenho o Q3 mais 1.5 vezes a diferença entre Q3 e Q1. E por que esses pontos de mínimo e máximo são importantes, essa fórmula que eu acabei de citar? Para a gente encontrar esses outliers. Beleza. Uma primeira técnica que a gente podia fazer, né, dado que a gente encontrou esses outliers, era remover toda a linha, né, que fosse nula. Mas rodando um modelo, né, foi observado que ela não impactava suficientemente se comparado com os dados que estavam zero, né? Então, não fazia sentido eu realmente remover, porque esses dados eram medíocres, ou, como a gente diz aqui em ciência de dados, são dados não impactantes. Então, primeiro foi feito um agrupamento dos dados nulos, não nulos, que são diabéticos ou não, né? Que são considerados diabéticos ou não. Desses dados a gente conseguiu uma mediana desses valores, tanto para quem não é diabético como é para diabético, e foi atribuído para esses valores diferentes de nulo por pré-condição de ser não diabético ou diabético. Aqui a gente repara que o glucose não tinha, né, é, é, esse, esses outliers. Só que se a gente reparar, por exemplo, aí utilizou também nas outras features essa técnica do nulo, mas para se tratar os outliers, né? Vamos imaginar aqui, né? Para tratar os outliers, eu utilizei a seguinte ideia, né? De os pontos de outliers que estão à esquerda dos meus pontos mínimos, eu peguei a mediana do intervalo entre o Q1 e o meu ponto mínimo. E no caso, para o ponto máximo, para quem está à direita do meu ponto máximo, né, meus outliers, eu peguei a mediana, é a relação entre a diferença entre o Q3 e o ponto máximo. Então, dessa forma, eu consegui, né, pegar, atribuir
para esses intervalos, para esses outliers ou à direita ou à esquerda, os valores das medianas dos intervalos de Q3 e máxima e Q1 mínimo. No geral, foi isso para a resolução desse problema. Apresentar aqui no final, né, para as outras features foi utilizado basicamente essa técnica. E aí aqui no final tem novamente o block plot de todas as features, mas aqui realmente sem os outliers, né? Repare que os dados nulos eles deixaram de existir. E aí rodando o nosso modelo, né? E aí é importante ressaltar que o nosso modelo ele tem 20%, né, de dados para teste. E ele teve uma acurácia no final desse pré-processamento de dados de 85,7%. Então é isso. Vale ressaltar que o pré-processamento de dados, a ideia é realmente eliminar ruídos do nosso dataset, né, do nosso problema, a fim de aproveitar o máximo do nosso modelo de machine learning ou mesmo de algum método estatístico. E é isso. Agradeço e até mais.